vamos ver mais o nome de Deus nesta noite, tardezinha para a noite, em Deuteronômio, no capítulo 10, do verso 16 ao verso 18. Esse é um dos textos que nós vamos observar hoje. Deuteronômio 10, do versículo 16 ao versículo 18. Vai dizer assim: circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, e Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso, El Gibor, e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Então este é o nome do nosso Deus, que hoje nós vamos dizer El Gibor, poderoso, né? A tradução aí do versículo de Deuteronômio é poderoso. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós agradecemos esse privilégio que o Senhor nos dá de hoje estudar a Tua Palavra. E juntos, Deus, ouvir a Tua Palavra como igreja, de aprender mais o nome do Senhor, que reflete o Teu atributo, um dos Teus atributos, um dos tantos atributos que o Senhor tem. E que possamos, Deus, confiar neste nome que é El Gibor. Possamos colocar este nome como de todos os outros nomes, como centro das nossas vidas, para as nossas ações, para as nossas lutas, principalmente, e tudo mais, Senhor, que possamos confiar neste nome que nós vamos tratar hoje. Pedimos a Tua sabedoria, pedimos a Tua direção na transmissão da Tua Palavra, e que realmente a Tua Palavra penetre não só aqui, mas na mente e no coração das pessoas que estão ouvindo esta Palavra também. Em nome de Cristo. Amém. El Gibor, palavra poderoso, que é a palavra traduzida aqui em Deuteronômio 10, é a palavra Gibor. Essa palavra Gibor, ela tem um uso bem genérico nas Escrituras. Tanto essa palavra, ela é um pouquinho diferente aí das outras palavras que nós já víamos falando sobre Deus, mas essa palavra aqui, Gibor, ela tem um uso bem genérico. Ela é usada tanto para pessoas justas, não é usado só para Deus, mas para pessoas justas também, mas também para pessoas ímpias. A palavra Gibor é usada. Então a palavra Gibor fala de justos como os valentes de Davi, lá em 1 Crônicas 11:10, mas também fala de ímpios como Nimrod, que foi a partir dele que surgiu a Babilônia, né? Lá em Gênesis 10, versículo 8. E a primeira vez em que a palavra Gibor aparece nas Escrituras é em Gênesis, capítulo 6, versículo 4. Gênesis 6, 4. Quando fala da questão dos filhos de Deus e das filhas dos homens, né? Que a gente entende ali, que alguns entendem como anjos, né? E tudo mais. Então, apesar disso, o Senhor, Ele utilizou essa palavra Gibor para colocar também um atributo dele, para mostrar um atributo dele, que é de importância para nós termos nosso coração como cristão, de saber que Deus também é Gibor. E o que é Gibor, né? Vamos chegar lá. Em toda a Bíblia, a palavra Gibor vai aparecer cerca de 160 vezes, em 152 versículos, mas somente 9 vezes, dentro das Escrituras do Antigo Testamento, é que essa palavra vai se referir ao Senhor. Então, só apenas 9 vezes essa palavra ela está relacionada ao Senhor, em 6 livros da Bíblia: Deuteronômio, como nós já vimos aqui, Neemias, Salmos, Isaías, Jeremias e Sofonias. Então, nesses 6 livros, Deuteronômio, Neemias, Salmos, Isaías, Jeremias e Sofonias,
nós encontramos essa menção de Gibor para o nome de Deus. E a vez em que mais ocorre este nome é em Isaías, para Deus, né? São 3 vezes em Isaías que aparece. Então nós notamos que aparece muito nos profetas, entre os profetas, essa palavra. Gibor, como vocês sabem, ou El Gibor, é a junção de 2 palavrinhas. El, que vocês já sabem qual é, o que é? El, Deus, né? E Gibor, que significa poderoso, ou forte, ou valente, ou vencedor. Gibor é isso: poderoso, forte, valente, vencedor. Algumas outras traduções vai aparecer a palavra heróico, né? El Gibor descreve o nosso Deus como Deus forte. A tradução que é mais vista, que nós vamos ver, é Deus forte, o Deus de toda a força. O Deus cuja força é descrita como aquele que detém toda a força para executar o seu propósito. O Deus cuja força é imbatível e por isso ele é vencedor. Ninguém consegue vencer a Deus. Ninguém consegue contender contra Deus e sair vitorioso, porque ele é o Deus de toda a força. Ele é chamado de Gibor, o Deus valente, o Deus guerreiro. O Gibor está relacionado, como eu falei, essa palavra, né? Guerreiro à guerra. Gibor está relacionado à guerra. O Deus que sai para a guerra, o Deus que sai para a luta. Deus é apresentado aqui como o guerreiro valente e vitorioso. O conceito de El Gibor é isso: Deus valente e vitorioso. Por isso, esta expressão nos leva a refletir que Deus detém toda a força e sempre será vitorioso, como nós já dissemos. E como servos dele, estamos do lado daquele que é vitorioso. Essa deve ser a lembrança quando nós olhamos para El Gibor. Estamos do lado daquele que vence, daquele que sempre vence. Então, irmãos, diante disso, agora nós vamos ver 3 situações em que a palavra Gibor ela é vista, né, como nós já temos feito aí, como os outros nomes, em que Gibor ele é mostrado, ele é evidenciado, esse atributo da força de Deus e de como isso nos ajuda para viver a nossa vida hoje. Porque nós temos que ter isso em mente, de saber que nosso Deus é o Gibor, é o Deus de toda a força. Por quê? Então vamos estudar um pouquinho dentro aqui das Escrituras, de algumas passagens nas Escrituras. E a primeira é porque El Gibor é aquele que provê as nossas forças. El Gibor é aquele que provê as nossas forças. Se você notar exatamente em Deuteronômio 10, versículo 16 a 18, né, você tem aí a descrição de El Gibor. E se você observa o livro de Deuteronômio, aqui o livro de Deuteronômio ele é escrito após ser dada a lei. E Deus sabia, e Moisés também, de que a lei de Deus, os mandamentos de Deus, sempre que tinham que estar refrisados na cabeça do povo, sempre que tinham que estar no coração deles. Por isso que o livro de Deuteronômio, se você não sabe o que significa Deuteronômio, né? O que é Deuteronômio? Deutero é 2. E nomo, nomia, né? É lei. A tradução seria a repetição da lei. Deus ele repete a lei ao povo, mas ele não repete a lei somente assim, ele repete a lei comentando. Ele repete a lei falando por que ele deu aquela lei. O motivo, o alvo pelo qual ele quer a obediência àquela lei. Então é por isso que é Deuteronômio. E dentro desse livro, nós notamos que o cerne do livro, que o centro desse livro é lembrar a importância e o dever, no caso, de obedecer à lei de Deus, para que eles pudessem glorificar a Deus diante daquelas nações em volta. Esse é o alvo do livro de Deuteronômio.
é fazer eles lembrarem quem eles eram, de onde Deus tirou eles, a lei que Deus tinha dado, a nova vida que Deus tinha dado para eles, a nova terra em que eles iriam habitar. Né? Tudo isso, claro, apontando para o que Cristo iria fazer lá por nós, né? A nova terra, né? A nossa Sião eterna, tudo mais, e eles obedecerem a Deus para que eles pudessem ser abençoados naquele lugar. E Moisés ele faz isso em 3 discursos. No livro de Deuteronômio ele dá 3 discursos aqui, e o capítulo 10, que é esse capítulo que nós estamos lendo, está dentro do segundo discurso de Moisés a respeito dessa exortação de chamar o povo a obedecer a lei. E Moisés lembra exatamente desses versos de 12 do capítulo 10, essa necessidade do que Deus esperava daquele povo. Do que Deus esperava daquele povo. Então, se você olhar o verso 12 de Deuteronômio 10, você vai ler o seguinte: agora, pois, ó Israel, quem é o Senhor? Ou, aliás, o que quer? Ou o que é que o Senhor requer de ti? Não é que... Aí Moisés vai dar a resposta, né? O que Deus queria daquele povo? E a resposta vem na sequência. Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os teus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os estatutos que hoje te ordeno para teu bem? Então Moisés está dando a resposta: olha, Deus quer isso de vocês. Deus deseja que vocês andem em retidão, em santidade, né? Obedecendo aos mandamentos dele. E que vocês possam amar a Deus de todo o coração e toda a sua alma e servir a Ele dessa mesma maneira. É essa lembrança que Moisés dá ao seu povo. Porém, ele continua dizendo no versículo 14, ele vai agora, ele já disse o que Deus queria deles, mas agora ele vai falar alguns motivos de por que o povo não poderia esquecer e deixar isso fora. Ele vai olhar aqui para Deus e vai dizer: eis que os céus dos céus são do Senhor teu Deus, e a terra e tudo que nele há. No versículo 15, tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar, e vós outros descendentes deles escolheu de todos os povos como o Senhor de Deus. Então aqui Moisés está apontando: olha, Deus requer isso de vocês, mas Deus não requer isso de vocês só porque Ele requer. Ele falou assim: olha, eu quero que vocês façam isso, ponto final. Não, mas foi porque de todas as nações que existiam, Deus escolheu aquela nação, amou aquela nação, desejou aquela nação como seu povo, trouxe aquela nação para si e falou: esses são os meus filhos. E cuidou de todos aqueles patriarcas que vinham antes de Moisés, desde Abraão, tirando Abraão daquela terra, levando para a terra que ele haveria de dar pela promessa. Então note como Moisés está mostrando para o povo que não é só obedecer porque Deus falou. É para obedecer porque Deus falou sim, mas tem muito mais. Veja o que Deus já tem feito. E aí ele vai apontar aqui para o problema, né? Claro, inspirado pelo Espírito Santo. No versículo 16, Moisés pede algo que era necessário para que eles pudessem obedecer a Deus. Algo era necessário para obedecer a Deus, que é o que Moisés vai falar no versículo 16. Circuncidai, pois, o vosso coração e não mais endureçais a vossa cerviz. Irmãos, esse é o principal motivo, esse é o principal problema porque nós não conseguimos servir e amar a Deus de todo o coração e de toda a alma. Porque o nosso coração, ele é tão duro, mas tão duro, de que a gente ouve a palavra, mas continuamos andando totalmente torto a ela. Moisés sabia que o problema da desobediência a Deus partia da dureza do coração, de seguir a vida atendendo aos desejos do coração e de um coração não submisso à vontade de Deus. E Moisés vai exatamente apontar para isso. Mas Moisés vai lembrar uma coisa para eles:
olha, eu já lembrei o que Deus fez por vocês, agora eu vou lembrar quem Deus é. Porque nessa fase do coração, do problema do coração, dessa cerviz dura, né? O coração duro, vocês têm que lembrar também de que Deus não somente amou vocês, gosta de vocês, chama de vocês de meus filhos, mas vocês têm que ficar atentos porque Ele é um pouquinho a mais do que isso. Aí no versículo 17 ele vai dizer: pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso, El Gibor, e temível. Irmãos, em outras palavras, Moisés estava dizendo o seguinte: não brigue com Deus. Ele amou você como povo dele, né? Ele trouxe vocês para essa terra, Ele deu maravilhas, Ele está pedindo que você obedeça a Ele, mas não brinque com Ele. Não brinque com Ele porque Ele não é somente um Deus de misericórdia, não é somente um Deus de paz, não é somente um Deus de amor, de bondade, mas Ele também é um Deus temível. É um Deus justo em sua ira. É um Deus que quando Ele veste a sua roupa de El Gibor, de guerreiro, Ele sai para a batalha. E Ele pode, sim, nos dar disciplina. Era isso que Moisés estava enfatizando ao povo. Ele é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, o Deus grande. A palavra grande aqui é Gadol, e note como essas três palavras, grande, poderoso e temível, elas estão relacionadas para dizer essa característica de Deus. De que é um Deus que deve nos causar assombro também. É um Deus que deve nos causar espanto. É um Deus em que quando nós estamos andando errado, nós precisamos olhar para Ele e falar: Senhor, o Senhor pode me fulminar agora, porque o Senhor é esse Deus guerreiro. É esse Deus que executa a justiça. E a gente não pode ir contra a Tua palavra, porque quem vai sair no prejuízo vão ser nós. A palavra grande aqui é Gadol, ou seja, que Deus está acima de tudo, de todos, e não precisa prestar contas a ninguém. E a palavra temível é Yareh, que o Deus que nos causa espanto, né? Medo sobre aquilo que Ele pode fazer, ou aquilo que Ele faz. E como eu falei, a palavra Gibor diz respeito a um Deus que é forte, vitorioso, guerreiro, e que sempre sai vitorioso. Assim Moisés estava ensinando aquele povo, né, que realmente seria muito bom que eles se mantivessem temendo a Deus apenas por olhar o seu amor. Mas diante da dureza do coração daquele povo, eles não poderiam esquecer de que eles precisavam observar a Deus também e continuamente na força do seu pavor. O povo não somente poderia observar a Deus em seu amor, mas também observar a Deus na força do seu pavor. E o que é isso? A força do seu pavor é: eu sei que Deus me ama, mas eu sei que Deus pode aplicar a justiça dele a qualquer momento sobre a minha vida, se eu estiver andando errado. É isso que é Gibor. Por isso que na sequência do versículo 17 ele vai dizer o seguinte: é um Deus que não faz acepção de pessoas. É um Deus que julga a todos retamente e nem aceita suborno. Por que você acha que ele está falando isso aqui? Porque, irmãos, toda a nossa tentativa é subornar Deus. Como homens duros, né, no nosso coração, mulheres duras também no seu coração, né, homens e mulheres, a humanidade toda, ela tenta subornar Deus. Mas como, né? Nunca dê dinheiro para Deus, nunca ofereceu aqui Deus. Né? Toma aqui dinheiro, né? Porque até o suborno é dele. Né? Se a gente oferecer algo para ele, pô, isso aí é meu já. Para quê? Mas a ideia é que nós tentamos ludibriar a Deus em todo momento. O suborno aqui diz respeito a não brinquem com Deus. Não tentem enganar a Deus. Não tentem fazer Deus, que Deus é amor. Então, sabe, vamos bagunçar geral, né? Porque Deus no final sempre vai amar a todos, vai salvar a todos. Tem uma linha de pensamento que fala sobre isso. Não, pelo contrário. Ele falou assim: olha, lembre que Deus é amor, mas lembre também, Ele é espanto, Ele é temível.
ele deve fazer me estremecer. Ele vai dizer no finalzinho, porque ele não aceita suborno, ele não faz acepção de pessoas, não há possibilidade de enganar a Deus. Ele vai dizer que faz justiça ao órfão e ama o estrangeiro. Ou seja, ele é Deus que age na sua justiça com todos, desde o pequeno até o necessitado. E até o mais distante. Quanto mais os grandes e poderosos. Se ele faz justiça ao órfão e à viúva e ao estrangeiro, quanto mais aos grandes e poderosos, quanto mais aos de linha real. A todos. E no fim ele termina dando-lhe o pão e as vestes. Ou seja, ele é o Deus, o único que é forte, e dele provém todas as coisas básicas para nos mantermos vivos. O pão e a vestimenta. Existe algo mais básico para nós? A gente pode viver sem isso aqui. A gente pode viver sem isso. A gente consegue viver sem qualquer coisa daqui que nós estamos olhando. Mas não conseguimos viver sem comida, sem o pão. E não conseguimos viver sem uma vestimenta. O pão para nos dar força física, o vigor para manter a vida, e a vestimenta para nos manter em nossa dignidade. É Deus que dá. É Deus que fornece. É o Deus de toda a força. Irmãos, se Deus retirasse a sua força de nós hoje, morreríamos, a gente sabe disso. Se Deus não movesse a terra, não precisa nem de nós, mas se Deus não precisa nem tocar em nós. Mas se Deus não movesse a terra para ela girar e agora ser noite, não estaríamos aqui. Como também é Deus que faz com que eu mova os meus olhos para poder piscar. Como é Ele que me dá força para poder fazer isso com o meu dedo mindinho, o menor dedo da minha mão. É Deus que provém essa força. Não podemos esquecer de modo nenhum. Moisés estava falando para aquele povo, se a gente pudesse sintetizar o que Moisés estava querendo falar para aquele povo. Gravem em seus corações que vocês estão lidando com aquele que mantém a força para manter os seus corações batendo. Moisés estava querendo dizer isso para eles. Gravem nos seus corações que vocês estão lidando com aquele que mantém os seus corações batendo. Então não endureça o seu coração. Porque quando Deus vem, Ele pode tocar exatamente nesse seu coração. Então volte-se para Ele. Mas também, El Gibor, lá em Jeremias 27 a 10, é visto como aquele que batalha nossas causas. Jeremias 27 a 10, notamos a presença de El Gibor com relação a Deus, num tempo mais terrível da vida do povo de Israel. Depois de Deuteronômio, depois de Moisés ter dito essas palavras, realmente gerações se passaram e a corrupção do coração humano, como Moisés já previa, de dura serviço, aconteceu. E aqui em Jeremias 20, versículos 7 a 10, notamos como Jeremias é levantado no momento em que a nação estava em frieza espiritual. E Deus levanta Jeremias exatamente não para poder converter a nação inteira. A missão de Jeremias era uma missão que já nasceu falida, do ponto de vista humano. Jeremias foi levantado para pegar juízo contra o povo. E as pessoas não querem ouvir juízo. E Deus falou, olha, você vai pregar o juízo que eu vou trazer sobre esse povo, como El Gibor, como valente, vitorioso, como guerreiro, toda a força. Mas, lembre-se de uma coisa, Jeremias, nem todos vão te ouvir. Talvez poucos vão ouvir a sua voz. Mas você vai ter que fazer essa missão. E Jeremias, ele sofre, ele passa por sofrimentos em sua carne intensos. A um ponto que no capítulo 11, a gente vai chegar no capítulo 20, mas no capítulo 11 ele é ameaçado de morte. No capítulo 15 ele é rejeitado e fica isolado sozinho. No capítulo 28 ele é preso. No capítulo 37 ele foi açoitado e ficou na prisão. No capítulo 38 ele passou por necessidades. E no capítulo 20 ele foi torturado por um dia amarrado ao tronco.
Que ministério maravilhoso, né? Que ministério maravilhoso. Irmãos, dificilmente como cristãos deste século, desta era ou desse lado do planeta, nós vamos padecer o que Jeremias padeceu. Isso nós sabemos. Né? Dificilmente. Mas, ao olharmos a vida de Jeremias, a gente pensa assim, poxa, mas como Jeremias passou por isso? Jeremias, ele sofreu. Mas ele sofreu tão intensamente, mas tão intensamente, que se você ler todo o livro de Jeremias, só vai ter lamentos dele. É tanto que ele é considerado como o profeta que chora, o profeta chorão. E Jeremias, ele é conhecido como aquele que sentia a dor do povo, mas ele sentia a dor como um mártir de Deus. E aí vamos notar exatamente no verso 7 ao verso 10, um dos seus lamentos, que é o lamento em que ele diz para Deus, Senhor, acabou as minhas forças. No versículo 7 ele vai falar assim, persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte fostes do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia. Cada um deles zomba de mim. Porque sempre que falo, tenho de gritar e clamar violência e destruição, que era o juízo de Deus, né? Porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio e ludibrio todo dia. Quando pensei, não me lembrarei dele, já não falarei no seu nome, então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e dele já desfaleço de sofrer, e não posso mais. No verso 10, porque ouvi a murmuração de muitos, aterrou por todo lado, denunciai, e o denunciaremos. Todos os meus íntimos amigos que guardam de mim que eu tropece, dizem, bem pode ser que se deixem persuadir. Então prevalecemos contra ele e dele nos vingaremos. Ou seja, até ele sofreu ameaças, né, de traição dos seus próprios amigos. Esse era o cenário de Jeremias. Jeremias, ele está passando por uma situação dessa de traição, uma situação em que ele é perseguido pelo seu próprio povo, em que o povo não quer ouvir a voz de Deus. Como é que Jeremias vai responder a isso? Vou me matar, né? Agora acabou, Senhor. Ele expressou, ele falou, Senhor, eu não posso mais. Está insuportável. Está uma dor imensa, Senhor. Eu não consigo lutar essa batalha porque são muitos contra mim. E no versículo 11, que é onde nós queremos chegar, ele vai dizer o seguinte, mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Qual é a palavra aqui? Elo de Gibor. Deus para Jeremias era um poderoso guerreiro. Ele olha para Jeremias como alguém que estava na luta, estava lutando com ele, ao lado dele. E aí ele vai dizer o seguinte, por isso tropeçarão os meus perseguidores e prevalecerão, sofrerão de modo envergonhados e não prevalecerão, serão sobremodo envergonhados. E porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua, que jamais se esquecerá. Tu, pois, ó, versículo 12, Senhor dos Exércitos, que prova os justos e esquadrinhas dos afetos do coração, permita que eu veja a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Jeremias, ele vai olhar para Deus e vai fazer essa oração. Ele vai falar, Senhor, o Senhor é o meu Deus guerreiro, né? meu poderoso guerreiro, meu valente guerreiro. Mas, Senhor, eu confio em Ti, eu confio de que os meus inimigos que hoje me afrontam, que não afrontam a mim, porque aqui não é um revide de Jeremias. Jeremias não queria uma revanche, uma vingança para ele. Mas Jeremias estava sentindo a dor porque o povo estava rejeitando a palavra de Deus. Não era o profeta que eles estavam rejeitando, mas a palavra do profeta. Com certeza, se Jeremias falasse coisas boas, como o profeta, que o povo queria ouvir, ele ia ser aceito. Então o problema não era Jeremias, mas era a palavra de Jeremias. Era o Deus daquela palavra que estava usando Jeremias. E aí ele pede, Senhor, permita que eu veja a tua vingança. Como Deus guerreiro, o que vai acontecer? Lá no finalzinho, no capítulo 52, nós notamos ali a destruição de Jerusalém.
O exército de Nabucodonosor entra naquela cidade, destrói tudo, queima a casa do Senhor, leva os utensílios do templo. E todos os homens, a maioria, né, boa parte dos homens morrem. Eles levam alguns para o cativeiro e aquele povo fica por quantos anos lá? 70 anos. Eles tentaram subornar Deus, tentaram ludibriar a Deus, tentaram enganar a Deus, mas a questão, irmãos, é que Deus não conta o tempo como nós. Deus até permite que a pessoa faça o que ela quiser, mas no momento certo, no final de tudo, Deus sempre é vencedor. A justiça de Deus sempre vem, aparece, e tudo que parecia ser injusto agora se torna justo. Bom, 2000 anos se passaram. Quantas injustiças já aconteceram após a cruz de Cristo? Imagina o que será o Apocalipse agora. Imagina o que será esse tempo, onde Deus vai executar essa justiça. E não vai ser só um cativeiro de 70 anos, mas vai ser um cativeiro eterno, na condenação eterna. Mas para nós, para Jeremias, nós que somos os servos dele, que estamos ao lado desse Deus, ele diz, como diz a Josué: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas e nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Confiado nessa força do Senhor, nós temos que perseverar e deixar as nossas batalhas que ele lute, mesmo nas injustiças. E por último, ele é El Gibor, aquele que vence para nos dar a verdadeira vida. A outra passagem está no livro de um outro profeta contemporâneo a Jeremias, Isaías. E aqui nós temos o vislumbre da palavra El Gibor em sua ação máxima, em sua função máxima. Isaías 9, versículos 6 e 7. Abre lá. Aqui El Gibor é visto numa profecia que iria acontecer após 700 anos depois de Jeremias. E essa profecia iria durar pelos séculos dos séculos. Isaías 9, versículos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, El Gibor, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. De quem estamos falando aqui em Isaías 9, 6 e 7? Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Senhor de toda a glória, do evento mais importante da Bíblia, que foi a vinda do Senhor Jesus Cristo. A profecia do nascimento de um menino que iria mudar por completo a história da humanidade, afundada no pecado, destinada à condenação eterna. E esse menino é o menino Jesus Cristo, é o Messias. E esta aqui, em Isaías 9, 6 e 7, é a lista dos atributos desse Messias. E dentro dessa lista nós encontramos Deus Forte. Ele é El Gibor, assim como Deus Pai. Jesus Cristo é El Gibor. Aí agora vocês entendem, né? Porque a doutrina da Trindade ela é vista em versículos. Ela não é descrita como algo ali em um capítulo ou dois, mas ela está em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia você vê isso. Ele é El Gibor, assim como Deus. Ele é o Deus Forte. O El Gibor, o guerreiro, valente, vencedor, imbatível, soberano, excelso e temível Deus, tomou forma humana num simples e humilde nascimento de um bebê que é frágil. Que coisa, gente. Imagina, ele precisava fazer isso de
modo. Sem ter qualquer obrigação, ele desceu da glória, El Gibor, para lutar uma guerra que somente ele poderia vencer por nós. Você entendeu por que Cristo toma esse nome? Leve este nome? Porque, por mais que Deus é um Deus que executa justiça e juízo, mas Ele é um Deus que ama de tal modo de que Ele resolve receber, lutar nessa guerra que não poderíamos vencer, para nos dar a vida. E a guerra, que guerra é esta? A guerra contra os nossos pecados, nós sabemos. Estávamos sentenciados à morte eterna, não tínhamos qualquer condição de batalhar para os nossos pecados serem apagados ou vencidos, mas Ele, como El Gibor, luta nessa guerra. Ele lutou por nós, Ele morreu, Ele foi sepultado e Ele ressuscitou, vencendo a morte. Por isso que Ele é o vencedor. Irmãos, até na morte de Jesus Cristo, há força suficiente para dar vida aos mortos. Até na morte de Jesus Cristo, há força suficiente para dar vida aos mortos. Imagine na vida de Cristo. Imagine a vida de Cristo que nos proporciona. Se na morte dele, se ao morrer, ele nos dá a vida, imagine quando estivermos em seu reino, o que ele pode nos dar. E Paulo expressa a alegria lá em 1 Coríntios 15, quando ele fala, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade. Ou seja, da verdadeira vida, da vida eterna, né? É que ele está falando sobre a vida eterna. E que o corpo mortal hoje, né, se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, sim, e a força do pecado é a lei, né, que nos condena. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é por Cristo que nós temos essa vitória, porque Ele lutou a nossa guerra. Apenas o que precisamos é crer no sacrifício dele, para que possamos ser salvos, como nós sabemos, né? E ter essa vitória que ele deu. Romanos 8, 37 a 39 vai dizer: mas em todas as coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o futuro, nem o presente, nem o porvir, nem nada pode nos separar do amor de Deus. Ou seja, quando Cristo venceu, Ele venceu e não há mais derrota. Não estamos no céu ainda, não estamos no reino ainda, do ponto de vista com Cristo para sempre. Mas, por tabela, nós já temos essa vitória garantida. E Apocalipse 17, versículo 14, nos mostra que esse Jesus Cristo, que é El Gibor, Ele voltará outra vez em sua segunda vinda para lutar contra esse sistema mundano que existe hoje e estabelecer o seu reino. E os reinos da terra, na vinda dele, como nós sabemos, vão tentar lutar contra ele. E o que vai acontecer? Deus só precisou de um versículo para poder descrever o que vai acontecer, que está lá em Apocalipse 17, 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, os eleitos e fiéis que se acham com ele. Já está escrito, meu amigo. Está escrito, irmão. Tudo isso que nós estamos vendo hoje, talvez padecendo um pouquinho como Jeremias, né? Talvez não tão como Jeremias, mas nós todos os dias somos torturados por algo deste mundo. Todos os dias somos aprisionados na tentativa de nossa carne querer nos voltar para o mundo. Mas já está decretado que no momento em que ele vier, tudo isso aqui vai se acabar. Todos vão tentar contra ele, mas a força vai ser inútil. E não somente ele que vai vencer, a vitória é dele.
mas nós compartilhamos, como eleitos, como chamados dele, esta vitória. Então não desista, irmão, diante dessa promessa grandiosa e maravilhosa do nosso Deus El Gibor, que reconheçamos nossa total dependência dele. Ver todos os dias, olhando para o nosso Deus e sabendo que um dia vai passar. Um dia estaremos no céu, glória. Um dia não precisaremos mais de esforçar-nos demais, de nos cansar exaustivamente, o nosso corpo, a nossa mente. E nós estaremos no descanso eterno, com vestes brancas, vestes de vitória, por causa de El Gibor. Que possamos dizer como Asaf, no Salmo 73, versículo 26, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre, e será para sempre. Começou agora, no momento em que queremos ver, mas perdurará para sempre. Deus tem sido realmente a força do seu coração. Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos muito, Senhor, porque se não fosse El Gibor, o Deus que guerreou a nossa luta contra o pecado, Senhor, não teríamos esperança qualquer de vitória. Mas pelo fato de que o Senhor é El Gibor, que já nos deu a vitória na cruz e ainda nos dará muito mais outras vitórias em nossa frente, com relação à vida eterna, tantas outras coisas maravilhosas que nós vamos ver que nem temos ideia ainda do que vai ser. Que possamos, Deus, nos concentrar nisso para viver nesse mundo que é parecido com o de Jeremias, nesse mundo, Deus, que é parecido com Israel, lá em Deuteronômio, quando estavam andando no deserto. Que possamos, Deus, confiar em Ti, que possamos nos espantar diante da Tua presença, temer a Tua presença como Deus é o Gibor, descansar nossas lutas em Ti e esperar que no tempo certo o Senhor vai executar o Teu juízo, a Tua justiça, conforme a Tua vontade, no Teu plano perfeito. Que o Senhor seja sempre a força do nosso coração, o vigor do nosso dia. Que não possamos, Deus, esquecer disso, para que não venhamos a perecer. Essa é a nossa oração. Em nome de Cristo. Amém.